Oi, boa tarde. Esse é um podcast apresentado por Yasmin Moreira, Eduardo Ferraz, Giovana Bobbio e Fernanda Pires da Escola Coeduc do 9º ano B. A gente vai estar falando um pouco sobre o Sol, tirando curiosidades e relacionando tudo que existe no Sistema Solar a ele. Espero que vocês possam curtir e que tirem todas as suas dúvidas. É isso, um beijo. O Sol é uma estrela, a mais próxima da Terra e as que assegurou as condições necessárias de vida neste planeta. Ele é basicamente uma bola de gás incandescente a temperaturas inimagináveis. E, embora esteja a milhões de quilômetros da Terra, tem fortes influências sobre nós. Composto basicamente por hélio, carbono, hidrogênio e oxigênio, o Sol é composto por um núcleo, uma zona radiativa, a zona convectiva, onde o gás em ebulição do interior do Sol sobe até atingir a próxima camada e perder calor. Descendo novamente, a fotosfera, composta por grânulos de até 5 km de diâmetro, que nada mais são as que a parte superior da camada convectiva, onde o gás que subiu perde o calor e torna a descer, dando a aparência característica de líquido borbulhante e formando alguns lugares das chamadas manchas solares. Devido à interferência do campo magnético solar, a cronosfera, formada por pontos brilhantes na superfície solar, que pode atingir 7.000 km de altura, mas só são observáveis durante os eclipses solares. E a coroa solar, a camada mais rarefeita, é composta por átomos de ferro, níquel, neônio e cálcio várias vezes ionizados, o que significa que a temperatura da coroa solar deve estar em torno de 1 milhão de graus Kelvin. Da coroa solar que emana o chamado vento solar, uma nuvem de partículas que provoca perda de massa pelo Sol e atinge a Terra de cerca de 400 km, sendo capturado pela gravidade da Terra e dando origem aos fenômenos das auroras polares. Ao serem capturados pela gravidade da Terra, formam o que é conhecido como cinturão de Van Allen. Na superfície do Sol costumam aparecer algumas protuberâncias que são relacionadas aos fenômenos magnéticos, deste assim as manchas dos ventos solares. Erupções solares são estrondosas fragmentações súbitas e violentas ocorridas na superfície solar, provocadas geralmente por mutações imprevistas no seu campo magnético. O plasma, um estado físico composto gases ionizados e elétrons, quando atingido por essa explosão, provoca irradiação de partículas. Estes raios podem provocar interferências no planeta Terra, tanto no mecanismo de atuação dos satélites a serviço da rede de telecomunicações, quanto no complexo elétrico. Astronautas e equipamentos terrestres em circulação no espaço cósmico podem ser também fatalmente atingidos por essas atividades solares. O Sol, que conserva em campo magnético uma desproporcional carga energética, logo no alto de suas manchas solares, vê esta reserva incalculável subitamente explodir, desencadeando uma intensa irradiação que engloba desde as ondas radiofônicas até os raios X e raios gama. Há 3 espécies de erupções solares. As de classe X são as mais significativas e explosivas, a ponto de atingir profundamente o espectro eletromagnético da Terra, interrompendo temporariamente transmissões de rádio em todo o globo e provocando turbulências radioativas prolongadas. As erupções de classe M apresentam força mediana e atingem as esferas polares, podendo suspender por breves momentos a produção de ondas radiofônicas. As de classe C são mínimas e não atingem a Terra. Representações virtuais apontam que o mesmo processo em ação no Sol pode se repetir na zona magnética terrestre ou em práticas de fusão nuclear. Na esfera solar, porém, o campo magnético é muito mais intrincado. Enquanto no nosso planeta os rumos são bem menos mutáveis, na superfície do Sol tudo muda velozmente. Uma bússola seria incapaz de funcionar em tal cenário vertiginoso. Esse astro, o plasma e o campo magnético influenciam-se reciprocadamente o tempo todo. Entre eles, o intercâmbio energético pode se tornar acentuadamente impetuoso. Durante a erupção, elementos gasosos assomam na superfície e são impulsionados na direção da coroa solar,
na qual são aquecidos violentamente, chegando a manifestar mais de 1,5 bilhões de graus Celsius, configurando assim arcos conhecidos como anéis coronais, vastos glóbulos gasosos repletos de íons. Logo em seguida, eles perdem parte de seu calor e colidem com o Sol a uma velocidade aproximada de 100 km por segundo. A massa lançada destes anéis coronais, de alto potencial magnético, é jogada no cosmos, precisamente na região localizada entre os planetas, carregando consigo uma carga de bilhões de toneladas de gás impregnado de elétrons, a uma velocidade que transcende 1 milhão de quilômetros por hora. Ao chegar à Terra, parte de seu poder radioativo é afastada da atmosfera pela intervenção da esfera magnética do planeta, mas a dose de radiação que aqui chega é suficiente para desencadear perturbações geomagnéticas. No Sol, o efeito da explosão solar é correspondente à erupção simultânea de 10 milhões de vulcões. Ciclo solar. Os ciclos solares são atividades do Sol ocorridas durante um intervalo de aproximadamente 11 anos. Essas atividades precisam estar sempre sendo monitoradas, pois podem acarretar em consequências para o planeta, como a interferência em sinais de satélites, e auxilia na compreensão da formação do sistema solar e do próprio Sol. O ciclo solar mais longo foi o que durou 13 anos e 8 meses, entre setembro de 1784 e a maior de 1798. O menor foi o que durou 9 anos, entre junho de 1766 e junho de 1775. O controle do tempo de cada ciclo ocorre ao estudar as manchas escuras no Sol. Essas manchas são causadas pelas atividades magnéticas do Sol e tendem a se agrupar em faixas nas latitudes médias acima e abaixo do Equador. O acompanhamento dessas manchas começou em 1849, no Observatório de Zurique, e, atualmente, centros de observações na Bélgica e nos Estados Unidos da América fazem observações solares diárias. Esses observatórios, além de satélites lançados por agências como a NASA, coletam dados das atividades solares conforme a configuração das manchas solares. Assim, conseguimos saber os indicadores de atividades solares para prever as tempestades solares e demais eventos com bastantes antecedências. As manchas também mostram sobre o movimento do Sol no espaço. As tempestades solares são provenientes das manchas que disparam no espaço partículas solares que alcançam vários planetas do nosso sistema, como a Terra, Júpiter e Marte. Na Terra e em Marte, essas partículas entram em contato com a atmosfera e, com o magnetismo desses planetas, são convertidos em auroras boreais. Já em Marte, que tem um magnetismo bastante fraco, as partículas de tempestades solares acabam danificando a atmosfera do planeta. Sabemos que o ciclo solar se encerrou quando as novas manchas surgem perto do Equador, e essas manchas começam a ganhar mais latitudes no Sol. Atualmente, o Sol está em seu ciclo de 24, iniciado em 2013. Agora vamos falar sobre os ventos solares, que correspondem basicamente à emissão de partículas oriundas da coroa solar. Infelizmente, ainda não é conhecido com exatidão o mecanismo pelo qual se forma o vento solar, e até o momento sabe-se que o mesmo é constituído por um plasma composto de elétrons, prótons e subpartículas como os neutrinos. Esse plasma é composto por partículas carregadas de átomos ionizados com maior peso que sofrem uma aceleração provocada pelas reações termonucleares no Sol, sendo então disparados em todas as direções com velocidades altíssimas, que podem atingir até 400 km por segundo. E quando estão mais próximos da Terra, essas partículas podem chegar até 800 km por segundo e possuem uma densidade em torno de 10 partículas por centímetro cúbico. O vento solar está sujeito a variações que ocorrem na coroa solar, causadas pela própria rotação do Sol e por suas atividades magnéticas. O fenômeno torna-se ainda mais variável e instável por receber influência de gases ao redor do Sol e de planetas mais próximos ao mesmo. As explosões que ocorrem na superfície do Sol
servem também para aumentar a emanação de radiação e a densidade de partículas carregadas, gerando tempestades magnéticas responsáveis pela deformação da magnetosfera e a produção de fenômenos como a aurora polar. Porém, os estudos ainda são muito recentes, mas crescem rapidamente em relação à sua qualidade. As primeiras observações da magnetosfera terrestre aconteceram entre março de 2000 e dezembro de 2005, então é tudo muito novo, não se tem um estudo muito profundo sobre essas coisas. A evolução dos estudos já permitiu a identificação de alguns efeitos causados pelos ventos solares. As caudas dos cometas possuem a orientação definida exatamente em decorrência do vento solar. Outro efeito registrado é a alteração dos campos magnéticos planetários. Assim, com a alteração e a ionização da alta atmosfera terrestre, interferindo em seu comportamento. Além disso, o vento solar também interfere na propagação de rádio. Tem um efeito no rastro de voo de veículos espaciais e pode também influenciar diretamente no clima da Terra quando as erupções são muito violentas.